Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje falaremos aqui, é coisa inédita, hein? Brincadeira, pra quem já escutou Além da Imaginação, né, Marcos? Sabe que de vez em quando a gente reclama de algumas coisas que o Rod Serling escreve, né? E dessa vez aqui vai ter um episódio que, por sinal, né, Marcos? Recordar que falamos dele quando falamos sobre o Eye of the Beholder, né? Isso, então, citamos... Não, se você escutar lá, você vai ver referência aqui. Isso, procure lá o episódio que a gente fez do Além da Imaginação, Eye of the Beholder, né? O Olho do Birolho, como eu sempre chamo. E você vai ver que a gente citou esse episódio aqui, esse infame episódio. E como você citou, né? A gente tanto elogia, a gente veio de 2 episódios que tinham segmentos muito bons, né? Sim. Inclusive, mas agora a canelada foi forte. Agora dá pra reclamar, Se vocês gostam de reclamação, hoje é dia, né? Vamos lá que a gente pegou uns episódios muito bizarros. E eu vou falar o nome deles aqui, né? Dos 3 segmentos. O primeiro é The Different Ones, tá? Que é a direção do John Meredith Lucas, com o roteiro do Rod Serling, tá? Isso. E é esse que a gente falou que tem relação com Eye of the Beholder. O segundo é Tell David, seria tipo Conte ao David, né? Isso. O Different Ones é tipo assim, o diferente, né? O cara diferente, né? Esse aqui é Conte ao David, direção do Jeff Corey e roteiro do Gerald Sanford, baseado num conto da Penélope, né? Penélope Wallace, não é isso? E finaliza aqui com chave de bosta com... Desculpa, gente. Com Logoda's Heads, né? As cabeças de Logoda, né? E a direção do Janos Suark e roteiro do Robert Bloch, que é um cara mega importante. Então vai ser uma coisa bizarra aqui esse episódio. Mas antes da gente começar, rapidinho, tem que dar esse aviso no começo, porque eu já tô colocando nas publicações nossa pasta com todos os episódios de Galeria do Terror, Além da Imaginação, a série de 85 que eu também vou colocar e demais conteúdos relacionados ao Rod Serling está agora exclusiva para membros, tá? Então você que está aqui nos assistindo, seja bem-vindo e saiba que esse é um conteúdo que a gente está agora promovendo mais para quem está nos ajudando. Se você já é padrinho, você já está ajudando, já dá aquela força mensal, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.cinemasmurra@gmail.com, que aí eu mando o link de acesso à pasta. E se você não apoia, seja por Pix, né? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com ou pelo Apoia-se, né? Que você pode apoiar diretamente por lá também. Se todo mês você paga ali uma quantia que você acha que tem condições de ajudar, também pode mandar um contato com a gente vendo que o apoio tá efetivo direitinho, a gente também manda o link, tá? Então, como esse é um programa que às vezes o pessoal vai escutar ou vai assistir daqui a meses, né? Sei lá, quiçá anos, né? A gente tem muitos podcasts aí de Além da Imaginação que o pessoal tá escutando coisa de 4 anos atrás, 5 anos atrás, porque a gente ficou anos falando, né? Então você pode entrar em contato agora com a gente, tá? Não tem problema. Ou depois mesmo. E falar que você já tá apoiando e tal. Mostrar o teu apoio, que a gente também vai dar o link, tá bom? É isso? Muito bem. É isso, né? Dessa vez aqui, a gente conversou. O Marcos vai trazer algumas questões técnicas, etc, né? Mas eu vou ficar a cargo... Vai ficar meu cargo, né? De fazer a sinopse do episódio, né? Então eu vou contar aqui um trechinho, como a gente sempre faz, e depois aí a gente fala de questões técnicas, diretor, atores, e depois finaliza dando as nossas impressões, tudo bem? Vamos lá. Aqui já começa com um aviso que é uma espécie de peça complementar ao episódio Eye of the Beholder, tá? Que nós já comentamos. E aqui você vai ter um episódio onde você vê um quarto onde tem vozes de crianças fazendo assim, na, Vitor é feio, na. Tipo assim, sabe, criança provocando? Tá tipo lá na rua, a criança nem aparece, né? E deixa eu até colocar as cenas pra vocês aqui, que eu vou conversando, até esqueço de colocar, mas deixa eu colocar as cenas aqui pra vocês aqui, que é legal também poder fazer esse, ó, tá aqui. Aí você vê que tem uma figura encapuzada, né? Ele tá ali jogando xadrez, ali escutando isso. O pai entra no quarto, vai lá falar pras crianças: parem com isso agora imediatamente, vão para suas casas, vou chamar a polícia. E ele vai lá conversar com o filho, né?
e falar: filho, eu lamento que você esteja passando por isso, né? Isso acontece demais. Tem aquele ditado, né? Paus e pedras podem me atingir, mas não palavras. E ele fala pro filho: palavras também atingem muito, magoam muito, né? E ele vai conversando com o filho está em silêncio, mas aí ele continua, né? E fala: o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para te ajudar, meu filho, né? E aí ele fala assim: eu sou uma aberração, né? O filho fala: sou uma aberração. Primeiro ele tá meio mudo, mas depois ele vai falando. Quando o pai desce, ele vai entrar em contato, então, que aí vem uma parada bem bizarra também, que a gente também é divertida, gente, né? Ele vai entrar em contato com um sistema ali de comunicação, né? É mó legal porque como a série é antiga e a gente vê o pessoal fazendo chamadas por vídeo, né? Que é uma coisa tão comum, né, Marcos, hoje em dia, né? Uhum. E aí você vê ele fazendo essa comunicação e fala: caraca, o velho, cara, entrou em contato ali no, sei lá, no WhatsApp da parada, né? Fez uma teleconferência. E aí ele pede para falar com o setor, ele fala com a secretária e fala assim: eu preciso falar com o setor de populacional. Aí ela: mas qual categoria? Setor de deformidades. Aí é bem a la caralho isso daí já, né? Mas assim, aí basicamente, aí ele começa a conversar e passam ele pro setor. E basicamente é uma mulher, né, que atende. Olá, meu senhor, como é que eu posso lhe ajudar, né? Setor de deformidades públicas. Aí ele fala assim: eu tô com um problema, tenho meu filho Vitor tem uma deformidade muito séria e eu não sei o que fazer, ele tá muito frustrado, ele sofre muito. Aí ela começa a questionar ele: ok, senhor, mas qual tipo de deformidade que seu filho tem, né? Aí o Vitor vem descendo a escada, tá escutando o pai falando ali, né? E ele mete a cara na tela lá e fala: aqui, sou eu, sou feio. Aí você vai ver a cara do Vitor. O Vitor parece que alguém jogou um monte de macarrão na cabeça dele e tal, e colou tudo, e o macarrão derreteu. E é a máscara mais zoada do planeta, mas também, vamos combinar, que também é divertida. A coisa séria, né? A mulher olha pro lado assim, então, que horror! E tal, e ele fica lá frustrado. E você vê que eles estão nesse impasse, né? Aí eu vou parar esse momento aqui, porque, Marcos, nesse momento tá passando a foto de Brasília. Porque esse setor aí que ele tava conversando é aonde que colocaram na série, foda-se, colocaram foto de Brasília, cara. E quando a gente gravou, né, Marcos, do Eye of the Beholder, a gente falou: por que colocaram Brasília na série? Eles queriam dar a entender que esse local é um local futurista e que essa cidade aí onde ele vive é uma cidade futurista, aí botaram... E é futurista, né? É futurista pra época, no futuro. Assim. E pra pegar o prédio onde seria ali esse setor ali do governo que ele vai ter que ir, botam uma imagem do Congresso Nacional em Brasília. Aí eu tô assistindo com o Marcos e quando a gente foi gravar sobre a TP Holder, falei: caralho, Marcos, que porra botaram Brasília ali? Mas essa porra é Brasília? Aí o Marcos, eu falei: aí vocês estão vendo aí na tela, quem tá acompanhando por vídeo, né? Tá falando: meu Deus, é Brasília. Aí tá essa situação muito triste, muito densa, né? Aí ele vai, inclusive no escritório, ele é chamado presencialmente pro escritório, que é lá em Brasília, né? E vai falar com uma mulher lá que começa a conversar com ela, fala: poxa, o que eu posso fazer? Meu filho é muito infeliz aqui, eu não quero que meu filho seja infeliz. Não quero que ele se mate também, mas se eutanásia for uma questão, a gente resolve. Tem um diálogo meio isso, tá? É meio isso. E aí a mulher: não, porque aqui não somos monstros, mas se precisar eutanasiar, a gente eutanasia. O diálogo... detalhe que é com o Dana Andrews, tá? Episódio. Então, eu vou parar aqui, ó, nesse momento. Eu vou tirar as cenas aqui pra gente poder conversar. Porque eu vou deixar nesse ponto aqui. Porque pra além disso, não tem muita coisa. Mas é engraçado o episódio. Assim, que, a gente lendo ele fica mais engraçado ainda até do que assistindo, né, Marco? Exatamente. Falando um pouquinho aqui das pessoas envolvidas nessa bagunça, dessa baguncinha aí, que é esse episódio, a gente tem, ele como você falou, escrito pelo... Não, só um segundo aqui, desculpa, Angélica, só um segundo. Não, sem problema. Só pra recordar aqui que ele foi escrito pelo Rod Serling e a direção do John Meredith Lucas. Isso. O John Meredith Lucas, ele era um cara, o diretor desse episódio, ele era um sujeito que ele trabalhava na TV como produtor, roteirista e diretor de episódios. E ele trabalhou
em séries, produzindo, escrevendo e dirigindo episódios dessas mesmas séries, como Jornada nas Estrelas, aquela dos anos 60, do Kirk e do Spock, né? Zorro, aquela dos anos 50, o Zorro da Disney, né? Que o pessoal deve lembrar. Hitchcock apresenta, O Fugitivo, aquela famosa série O Fugitivo, ele foi produtor, roteirista e diretor de episódios. Ele também produziu algumas coisas muito engraçadas. O Ishiro Honda, aquele diretor japonês maravilhoso dos filmes de monstro, ele tinha uma série de filmes do Frankenstein, que era uma versão gigante do Frankenstein, enfrentando outros monstros tipo Kaiju. Era um negócio de doido, né, essa série. E o John Meredith Lucas produziu um dos filmes que é o Frankenstein contra o Mundo. Se alguém tiver curiosidade, procure esse filme Frankenstein contra o Mundo do Ishiro Honda, produzido pelo John Meredith Lucas, que você vai ter uma experiência no mínimo bizarra, mas é muito interessante. No elenco, a gente tem esse cara, o Paul Corr, que é o pai do menino deformado, ele é vivido pelo Dana Andrews. O Dana Andrews, certa vez, ele fez um filme chamado Os Melhores Anos de Nossa Vida. E isso se aplica um pouco a ele. Os melhores anos da vida do Dana Andrews foram nos anos 40. Por quê? Esse cara, ele era um dos principais nomes do cinema noir. Ele ficou famoso como um dos principais nomes do cinema noir. Ele aparece primeiro ele começa a fazer sucesso antes disso um pouco com faroeste, com filme de guerra. Ele faz aquele filme do William Wellman, Consciências Mortas, junto com o Henry Fonda, aquele faroeste, em 42. Aí começa depois a escalada do cara no filme noir. Ele tá no Laura, aquele filme do Otto Preminger e do Robert Mamoulian, que tem a Jeannie Tierney, o Vincent Price e ele como protagonistas, um dos dramas criminais mais famosos do cinema americano, um dos filmes mais importantes dos anos 40 e um filme também que ajuda um pouco a definir o que é o cinema noir. E tá lá o Dana Andrews de protagonista do filme. E aí o que acontece? Ele cai nas graças de diretores como Otto Preminger, como o Lewis Milestone, como o próprio William Wellman. Ele vai fazer vários filmes com esses diretores. O Jacques Tourneur, porque o diretor Jacques Tourneur, ele é famoso como diretor de filmes de horror, como o Cat People e A Noite do Demônio, mas ele também dirigiu importantes filmes noir, e inclusive com o Dana Andrews no papel principal. Então o cara tava na crista da onda, ele era um cara bonito, o Dana Andrews, era uma figura muito imponente, bom ator, e ele tem formação de cantor lírico também. Ele era... Cara? O cara é um cantor lírico, meu. Eu preciso de um vídeo do Dana Andrews cantando, Marcos. Isso. Mas é engraçado. Ele estudou música clássica, estudou canto clássico, canto lírico, mas um outro filme que tem música ou musical que ele participou, ele não cantava, ele era dublado. Ele não queria cantar nos filmes. E aí, uma vez ele foi perguntado numa entrevista, cara, você é cantor lírico e no filme musical que você fez, você foi dublado. Por quê? Ele falou, deixa o cantor ganhar o cachê dele. Eu já ganhei o meu, foi bem pago. Não quero acumular função, não. Né? Bom, mas aí o que acontece? Ele era um cara de muito sucesso, fez muitos filmes importantes, como eu falei. Ele também trabalhou com Elia Kazan, só que depois, mais pra frente, o alcoolismo, né? Ele tinha um seríssimo problema com o alcoolismo, foi desgraçando a carreira dele. E aí, por conta disso, nos anos 50, nos anos 60, ele vai para produções de baixo orçamento. Ele tá naquele filme Uma Fenda no Mundo, ele faz alguns filmes de ficção científica de B. Ele faz uma série de filmes B, inclusive depois ele vai fazer um filme B com o próprio diretor Jacques Tourneur, que é um filme que depois virou cult, que é A Noite do Demônio. Nossa, caralho, né? Eu adoro esse filme, eu adoro esse filme. Ele é um clássico do cinema, só que para o Dana Andrews, esse filme era um indício de decadência na carreira, porque ele foi produzido como um filme de terror B. Entendi. Claro, depois virou cult. E aí o Dana Andrews também
foi pra TV, ele fez vários teledramas, fez Além da Imaginação, aquele famoso episódio em que o cara volta no futuro pra tentar mudar, né? Nossa, que é um episódio horroroso. Desculpa, ele volta pro passado pra tentar mudar o passado. Ele fica tentando, ele só chega no momento errado e não resolve porra nenhuma. Uhum. Eu sei que ele foi trabalhando enquanto deu, porque depois ele teve problemas com Alzheimer, que pena. Ele foi um grande. Ele também trabalhou muito com a prevenção. Depois ele conseguiu parar de beber e ele trabalhou muito em campanhas de prevenção e de combate ao alcoolismo, ao vício em drogas e tudo mais, que foi algo que prejudicou muito a carreira dele. E aqui já tá em 1970, a gente já tá em 1971, né? Esse episódio ele foi ao ar em 29 de dezembro de 71, então ele já tava aí nessa fase que depois que ele tava vencendo o vício já, ele foi voltando, né, a trabalhar, mas mais na televisão, já tava longe do cinema. E é isso. O menino, que é o Victor Koo, ele é vivido por um ator chamado John Corkis. Uhum. E ele trabalhou em séries, ele era um cara de mais ligado à televisão. Ele trabalhou na série Oz, por exemplo, já bem mais velho, né? Ele era um dos internos. Era um dos presos lá dessa série violentíssima, assim. Isso. Ele fez muitos episódios das franquias Law and Order, inclusive Special Victims Unit. Ele fez episódios ali das franquias Law and Order, como coadjuvante, né? Mas trabalhou em séries como Starsky Hutch, o próprio Galeria do Terror. E o último destaque que eu quero falar é que a atendente que você citou ali, que falou, eu eutanásia errado, mas precisar a gente eutanasia assim? Isso, ela era uma atriz chamada Monica Lewis. E o pessoal devia achar que ela tinha cara de aeromoça, porque ela trabalhou no aeroporto, trabalhou no filme do Concorde, ela fazia filme catástrofe e filmes de avião. Tem cara de aeromoça e secretária, né, mano? E secretária e recepcionista, né? Muito bem. Agora, não sei se você me permitir, falando do episódio, né? Esse episódio, ele tem algumas questões aí que são complicadas. Ele se passa numa espécie de... Você mesma falou, né? Ele é meio que uma resposta ou ao Eye of the Beholder. Ele é meio futurista, acho legal colocar. Meio futurista, né? Tem essa coisa que a pessoa que ela tem... Ela é diferente, né? No caso, aí o menino ele tem uma deformidade. Não se sabe o que fazer com ele. E ele vai depois, mais pra frente no episódio, não sei se eu posso contar, solução que não vão achar pra ele. Inclusive as cenas aí pra vocês poderem ver. É ele ser enviado para um outro planeta, porque na verdade aí a Terra já faz intercâmbio com outros planetas e tem um planeta lá que tá com falta de machos. Tá com baixa natalidade. Tá com baixa natalidade, estão precisando de homens, né? É o planeta Boreon. Isso, pra fecundar as fêmeas de lá e tal, e aceitam qualquer um. Então, a solução que o pai aí, que é o Dana Andrews, encontrou pro filho... Não, encontraram pra secretária, aí ele tá quase saindo do escritório revoltada, fala, volta aqui, por favor. Aí ela fala, no planeta Boreon tem esse sistema de intercâmbio aí, você tá afim de encarar? E tal, e aí ele fala assim, a gente não sabe como é que é lá. E aí, será que teu filho aceita? Aí na próxima cena, o filho dele já tá fazendo as malas, falando assim, se eu for pra uma tundra gelada, se eu for pro inferno, não importa, eu só quero sair daqui. Isso. Aí começam os problemas, né? Roteiro do Rod Serling, né? Aí começa, né? Rod Serling. Querido os caras têm a gente te ama, mas essa daí foi uma bola fora. Os caras têm viagem interplanetária, mas não tem cirurgia plástica corretiva. Rod, não faz isso comigo. Pô, aí entra um monte de cena, né, de nave espacial, de foguete, coisa da NASA, né, sei lá. Isso. Mas caramba, o Rod Serling não conhecia o Pitangui pelo jeito, né? Porque, pô, se ele visse as cirurgias que o Ivo Pitangui fazia em pessoas que tinham tido o rosto destruído em acidentes, etc. E como ele consertava 100% o rosto da pessoa... Eu ia falar, não precisa, só mandar para um cirurgião. Então não faz... Os caras conhecem Brasília e não conheciam o Ivo Pitangui, porra, é foda, hein? Isso. Não faz sentido nenhum isso daí. Aí, outra coisa, por que raios as pessoas
tem esse futuro em que se você tiver alguma deformidade, se você for diferente, eles querem te isolar de todo mundo. Né? Porque, na verdade... Até vamos aproveitar, já que tu tá trazendo essa questão, posso fazer esse à parte? Né, já que tá passando as cenas pras pessoas, né? Do pai olhando o filho embora, chorando, né? A nave indo no espaço, foguete, né? São cenas até muito bonitas. Aí, realmente, pra contar o que acontece, aí o Victor vai deixar o pai, né? Vai embora pra esse planeta Boreon, porque vai ser feita uma troca, né? E aí, depois de todas essas cenas espaciais e tal, cenas bonitas, gente, sabe? Né? Captações que você vê que são reais, né? De naves espaciais e tal. Ele vai chegar no planeta Boreon, né? Então, é questionável, sim, você levantou um ponto muito interessante. Por que a solução seria isolar uma pessoa? Quer dizer que eu, Angélica, um exemplo aqui, eu sou uma gordinha, né? Então eu vou o quê? Pro planeta das gordinhas, porque nenhuma pessoa me quer. Exemplo assim, sabe? Ou seja lá qual for, é uma visão capacitista da situação. Você entende? Por que vão mandar o Victor embora e tal? Ele não sabe que esse planeta, se o planeta das lulas sei lá, o planeta das lulas malucas que, sei lá, né, te procriam através de maneiras estranhas. No Eye of the Beholder, as pessoas que são diferentes, elas são separadas das outras. Só que aquilo lá faz muito sentido, primeiro, porque não é exatamente o nosso mundo, é um mundo paralelo. Isso, é totalitarista, segundo, tem uma viés ele totalitarista. Deixa muito claro que tem um governo fascista. E é claro, e aí esse governo fascista, ele quer acabar com todas as diferenças de pensamento. Ele quer que todo mundo pense igual, todo mundo se pareça igual. Aí, o roteiro do Eye of the Beholder, ele justifica a segregação de pessoas diferentes. Com um plot twist, né? Que é conhecido, sim. Aqui não é estabelecido em nenhum momento que esse governo seja um governo autoritário, seja uma ditadura, seja um governo que queira implantar uma uniformidade de pensamento. Não é estabelecido isso, de momento algum. Inclusive, apenas ele não se encaixa com o que se padroniza de ser uma pessoa normal, com aparência normal. Exato. Aí nesse futuro não tem psicólogo. Nesse futuro não tem. Você não aboliram os psicólogos que você leva um jovem que tem problemas de adaptação, um jovem que tenha alguma deformidade física, né? Ou uma pessoa com deficiência que tenha alguns problemas para se adaptar. Você tem, além dos profissionais que tratam, né? Para você, a sua locomoção, para facilitar a sua comunicação, você tem também acompanhamento psicológico. Se você tem isso hoje, quanto mais no futuro, né? Além da possibilidade do futuro de você ter cirurgias, né? É uma visão muito problemática dessa situação, né? É uma resolução muito falha, e se ele é para ser uma resposta invertida, de certa maneira, de The Eye of the Beholder, é muito ruim, né? Mas até para você poder concluir teu pensamento, eu vou dar a finalização, tá? Aí, então, você tá vendo aqui as cenas, o Victor chega. O Victor chega lá com aquela cara de miojo dele, derretida. Tô brincando, viu, gente? Aí ele não sabe o que esperar. E vem vindo um cara com uma vibe de surfista, assim, né? Tá com uma cara de australiano, né? Ele falando, você chegou agora? Cheguei. Ah, tá. O Victor pergunta, você que veio me receber? Ele falou, não, eu vou voltar na nave que te trouxe. Aí ele fala, tu vai pra Terra? Né? E aí o cara fala sim. Aí o cara anda mais um pouquinho. Aí ele fala assim, poxa, posso fazer uma pergunta pra você? O cara fala, né, o loiro lá, por que você quer ir pra Terra, né? O que te fez ir pra Terra? Aí ele fala, olha pra mim como eu sou feio, eu sou horrível, e tal, você não tá vendo a minha aparência, que horror, e tal. E aí, o Victor, o cara vai embora meio falando assim, vai ficar tato, aí todo lindo, todo gato, aí eu vou lá pra Terra lá, que aqui eu não me encaixo. Aí o Victor anda mais um pouquinho mais, já vai chega uma pessoa, e essa sim que iria recepcioná-lo, que é uma fêmea, uma mulher. Aí ela chega depois, toda sorridente, fala, olá, Victor, como é que você está, meu querido? E, poxa vida, aí tem outras mocinhas lá, tá, olha que gato, bicho, é o fundo do poço esse episódio. Você fala, caralho, que merda, né? Que é aquele meme lá, que merda de diálogo.
Aí ele fala assim, ai, vamos, Vitor, que eu vou te apresentar, você vai adorar aqui, você vai amar aqui. Acho que o Vitor nesse momento tá pensando, vou fazer muito sexo. Vai, né? Vou fazer sexo, muita mulher. Eu vou encher esse planeta de rebentos. Ai, né? O Vitor todo sorridente, né? Nesse momento você vê o Vitor, opa, é agora, maluco. Aí porque a mina, não contei, a mina tem uma aparência idêntica do Vitor. De miojo jogado na cabeça lá e tal, né? Com o zóio cheio de lápis, o caralho. Então é meio isso o episódio, né? No final, que é o Vitor, ele foi para um lugar onde ele vai ser feliz, né? Só que isso não deixa com que o episódio ele não seja problemático. Eu acho que isso é interessante, né? Porque ele tá falando assim, ok, se você não se adequa ao que a sociedade entende como aparência, beleza, você tem que ir pra um lugar onde todos sejam igual a você, porra. Sai daqui. Então, as pessoas não têm que te aceitar como você é. Você que tem que achar um monte de gente parecida contigo pra viver num gueto. Outra coisa, né? E essa mensagem, né, de que você precisa encontrar o seu lugar, né, com os seus iguais e tudo mais, é tanto furo de roteiro que os furos acabam soterrando qualquer mensagem que ele poderia. Porque, primeiro lugar, né? Aí, olha só, os caras têm viagem espacial, mas não tem plástica. E nesse planeta aí que tá faltando gente pra aumentar a população, eles não têm inseminação artificial, porque o cara é feio, mas o cara tem algum problema físico que acham ele feio, mas ele não pode doar, né, esperma. Outra coisa, né? Aí, por exemplo, um planeta que tá faltando, né, de machos pra inseminar as fêmeas, estão mandando macho embora pra Terra. Em vez de, né? E aí, outra coisa, os seres desse outro planeta são idênticos à deformidade que o menino da Terra tem. É o mesmo tipo, é o mesmo cara que fez a máscara. E aí o que acontece? Parece que o Rod Serling quis fazer uma piadinha, tipo as piadinhas do Jack Laird. O episódio começa com um drama, com esse drama desse pai aí, e termina engraçadinho com o moleque indo fazer turismo sexual no planeta. Pelo amor... Isso não encaixa. O primeiro é uma tragédia, que o moleque, ele tem esse rosto, essa deformidade física, ele é enjeitado, ele tá pensando inclusive em recorrer a eutanásia fornecida pelo governo para os que não se adaptam, e termina ele indo fazer turismo sexual em outra galáxia. Vá, Rod Serling, vai. Vá. Não é? Esse primeiro é muito ruim, né? Ali faltou um amadurecimento para entender que você não pode colocar pessoas em caixinhas, né? Tentar isolá-las. Né? Elas precisam de acolhimento. Sim, a sociedade é escrota, né? Não, mas, pô, eu sou mulher, né? E uma mulher que já vai fazer 54 anos de idade. Então, para a sociedade, eu não sou uma pessoa nem interessante mais, entendeu? Então, por causa disso, muitas pessoas fazem procedimentos estéticos terríveis, que dão muito errado. A gente sabe que essa é uma questão também nessa época, de quanto o pessoal utilizava drogas para poder emagrecer, etc. Então, faltou um entendimento melhor dessa situação, faltou talvez um outro viés que em Eye of the Beholder é muito bem feito, né? Então, basicamente é isso. Uhum. Esse aí é um Eye of the Beholder, só que você tirou o cérebro, sobrou esse episódio. Né? Pois é. Mas outra coisa, o episódio original também, ele é um show de narrativa. E esse aqui tem uma narrativa que... movimento de câmera, iluminação. Eles fazem tudo pra esconder da gente quem são aquelas pessoas. É muito interessante. Isso, tem um show de maquiagem, tem um show de tudo no Eye of the Beholder, no episódio de Além da Imaginação. Esse aqui, ele tem... ele realmente é o inverso do Eye of the Beholder, né? Tudo que ele tem de bom, esse aqui tem de ruim. É verdade. Mas vamos lá pro segundo, então? Vamos lá, então, pro segundo. Dessa vez você quer contar pra mim? Esse daí é Conte ao David, que é a direção do Jeff Corey, com o roteiro do Gerald Sanford. Certo. Nesse episódio, a gente tem uma personagem que é a Anne Bolt. Ela é vivida pela atriz Sandra Dee. Ela está dirigindo e aí começa uma chuva, não é isso? Ela tá dirigindo e tá motoró, isso mesmo. E aí ela para numa casa para pedir, para poder ligar pro marido, né? E aí o que acontece? Ela para nessa casa e tem um casal. Essa casa, na verdade... Não, a mulher que atende ele. Ela é atendida pela moça, né?
A moça empresta pra ela. E aí já começa a coisa interessante, porque ela quer usar o telefone, a moça empresta pra ela uma máquina de videochamada. E ela fica meio assim, né? Pensando, poxa, que diferente isso daí, né? E ela usa o bagulho, né? Se sou eu falo assim, É. caraca, que doideira é essa, hein, maluco? Da hora, né? Porra, que videochamada é essa, né, gata? Isso, Então, ela eu nem ia estranha. Ela nem estranha o fato de ter uma tecnologia lá que ela nunca tinha visto antes na vida e que, né, de onde veio aquilo. Mas enfim, ela tenta ligar pro número do marido através daquele aparelho de videochamada e não obtém resposta. E aí, depois vai chegar o marido dessa moça, né? E esse cara, ele fica muito interessado na personagem, na Anne. Ele fica olhando muito pra ela, ele fica assim, a gente fica até pensando, pô, será que o cara ficou de olho na mulher, né? O cara é casado, mas será que ele ficou de olho na Anne? Nela, né? Ela fala que tá perdida, ele traz um Google Maps, né, da época aí, e ela fala, cara, isso aí não significa nada pra mim, bababá. Então tá bom, filha, anota, né? Isso. Outra coisa que chama a atenção dela, esse casal, eles são os Blessingtons. E ela acha esse sobrenome também. Ela fala, poxa, eu já escutei esse sobrenome em algum lugar, esse sobrenome não me é estranho. Blessington e tal. E, muito bem. Ela vai depois voltar pra casa e detalhe, a moça fala pra ela assim, olha, gostei muito de você é muito legal, e o marido também dessa moça que ajuda ela fala, poxa, a minha esposa ela não tem muitos amigos, ela gostaria muito de ter esposa, a Pat, né, a Pat não tem muitos amigos, você não quer voltar aqui depois pra poder fazer companhia pra ela, conversar com ela, mas a gente percebe que ele oferece, né, que ela volte para conversar com a esposa dele, para fazer companhia para ela, mas ele também, a gente sente que ele também tem algum interesse nisso. Isso, ele tá tendo umas olhadas braba nela, assim, eu falei, caraca, tá cantando forte ali. E quando ela vai embora, eles têm um circuito fechado de televisão, né, também, e ele fica olhando ela ir embora de uma maneira muito interessada. Quando ela chega em casa, aí vem a primeira cena bizarra da história. Não, primeiro ela olha pro mato e tá tudo seco, não choveu porra nenhuma, ela tava ali perto, parece, mas não teve chuva, né, Marcos? Isso. Ah, não, outra coisa interessante, ela quer também pra localizar um determinado local e o cara mostra um mapa eletrônico, né? Isso, então, Google Maps, que eu falei. Isso, uma espécie de Google Maps. Bom, eu sei que quando ela chega em casa, o marido está vestindo uma fantasia de bruxa. Meu Deus. Sim. Sim. E ele começa a fazer um bullying, né, com a esposa usando aquela fantasia de bruxa. Eles começam ele fala que cozinhou o dia inteiro, e você não veio. Ele tá achando que ela tá traindo, né, uma parada assim. Pode ser. E aí eles começam depois que ele tira a máscara de bruxa, porque qual é o marido que espera a mulher chegar vestida de bruxa pra depois ficar fazendo bullying com ela e tendo cena de ciúme com ela? Pelo amor de Deus. Nossa. Socorro. Mas enfim, eles vão ter uma discussão relacionada com ciúme, até que quem interrompe a discussão é a babá, falando que o filho precisa de atenção, alguma coisa assim. Eles têm um filhinho, né? Se eu não me engano, o nome do menino é David, né? Uhum. Que é o tal a gente vai descobrir que é o tal do David do título, Conte ao David. E, bom, ela vai realmente retornar lá na casa do casal que ela conheceu quando ela se perdeu lá com o carro, que ela precisou usar o telefone. E eles estão com uma amiga, e essa amiga tá com um dispositivo que toca uma espécie de música eletrônica meio futurista. É tipo né? Pi, porque não tem nada demais de música, é só uns tic-tic-tic-tic, sabe? É uma parada zoada. Aí, essa amiga, depois, quando ela vai se despedir do casal, porque ela precisa ir embora, ela dá um beijo muito carinhoso no David, né? Dá um selinho no David. E aí ela olha pra Pat e fala assim, nossa... Você não se importa, não? Eu morreria de ciúme, eu sou muito ciumenta. Eu jamais deixaria uma mulher dar um selinho no meu marido e não sei o que lá. E aí ela fala assim, não, eu não tenho ciúmes, nós nos confiamos um no outro, somos muito bem casados, não tem nada a ver, minha amiga, não sei o que lá. E aí, você percebe que o David, ele fica muito chateado com aquilo. E ele olha pra Anne e fala assim, olha, a minha mãe... Você lembra muito minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito bonita, uma mulher como você. Você parece muito com ela. E o ciúme destruiu a minha mãe. Ele levou a minha mãe a assassinar meu pai. E eu precisei ser colocado para ser adotado por uma prima dela.
E depois a minha mãe, quando estava presa, aguardando o julgamento, cometeu suicídio. Então eu falo pra você, veja bem o que você tá falando, o que você tá fazendo, não deixa o ciúme te dominar, que o ciúme vai destruir a sua vida também. Ciúmes é um monstro de olhos verdes. Exato. Aí, vai cair a ficha, quando ele cita isso, vai cair a ficha dela de uma determinada coisa que vai acontecer. Ela começa a pensar ali, juntar os pontos, e ela vai chegar a uma conclusão que é uma conclusão no mínimo fantástica, né? Tem um esquema também que esse cara, o cara aí, beijoqueiro aí, ele mostra que tem o dedo com corte, uma cicatriz, né? E fala, isso é uma coisa de infância minha, né? E aí quando ela chega em casa, inclusive, o filho... tava ali, acho que a festa de aniversário do filho, o filho tomou um maior cortão no dedo, né? E realmente ela vai ligando os pontos aí, que talvez com o nome Blessing, né? Que é o nome da prima, né? Porque ela pergunta pra babá, fala, pô, onde é que tá meu marido? Ele foi, aliás, pergunta pra ele mesmo, fala assim, onde é que tu foi? Eu tava tomando alguma coisa com a minha prima, Jane Blessing. Aí ela começa a ligar os pontos, porque esse cara tinha falado, né? Que tinha sido criado pela Jane Blessing e tal. Aí ela já fica toda bolada, porque ela fala, nossa, ela começa a falar, fala pra própria Jane que aparece, né? Fala assim, vai acontecer uma tragédia, né, meu? Você que vai criar o meu filho, bababá. A mulher começa a falar, nossa, o que tu tem, meu? Você tá passando bem, meu? Tá vindo com esses papos aí, né? E ela tá lá muito mal e é uma noite muito complicada, né, Marcos? Ela tá até meio abatida, meio... assim, né, com os olheiros, o caraca. Aí o cara vai lá pra levar umas flores, né? E ela fica ali, né? Quando ela acorda no meio da noite, que tá sozinha, né? Não sei se quer concluir, acho que dá pra concluir. O cara não tá na cama, o marido dela, né? Quando ela vai acordar no meio da noite, depois disso daí, né? E, rapaz, ela olha o cigarro, que tem um lance do cigarro, né? Que eu até brinquei que é Pacific Rim, né? É o cigarro Pacific, que é de 79, olha só que cigarro moderno, né? 79 é um cigarro que não tem nicotina, não tem alcatrão. Eu falei, caraca, esse é o cigarro, malandro. Aí ela fala, eu vou mostrar pra ele. Onde é que ele tá? No meio da noite, onde é que ele tá? Vou mostrar pra que eu posso provar pra ele que eu tô certo. Só que aí ela chega lá, desce, né, e vê que o cara tá se dando uns atracos forte na babá, né, Marcos? Isso, o marido dela tá dando uns beijinhos, tá dando uns apertos na babá. Ela vê aquilo, estica o braço pra cômoda da sala, a primeira abre a gaveta, a primeira coisa que tem lá dentro é um revólver carregado e ela sai sentando o dedo no marido. Porque americano é assim, tá ligado, né? Qualquer gaveta que tu abre tem arma, né? Tu abre a gaveta da cozinha, arma, banheiro, arma, de mantimento, arma, tem arma em todo quanto é lugar. Aí o que acontece? Ela mata o marido, é presa, está ali na prisão. Ela vai ser visitada por quem? Por quem? Pela prima. Pela Blessing. Pela Blessing, né? Ela é bem suada, é Blessing. Isso. E aí, porque o que acontece? E aí ela fala, não tem problema, eu sei que meu filho vai ser feliz e ele vai me perdoar, e ela sabe que o filho vai ser criado, porque o que acontece? Quando ela saiu de carro na chuva, ela encontrou a casa daquele casal. Na verdade, ela foi 20 anos para o futuro. E aquele casal, o marido é o filho dela. Né? Por isso que ele chama Blessing. Ninguém entendeu, né? Ela mata o marido, o filho, que é o David, vai ser criado pela prima, que chama Blessing, por isso que ele é o David Blessing. E a esposa dele... A prima fala que mudou o nome dele porque pra ele ficar... Porque ele era muito triste, o caramba, né, e tal. A tal mãe que o David fala, né, que matou o marido, depois se suicidou durante o julgamento, né, antes do julgamento, na verdade é ela, é a Ana. Era ela. Né? Agora você me diz, né, ouvinte querido, espectador aqui, se você sabe do teu destino e todas as merdas que pode acontecer, o que é mais fácil? É você fazer exatamente as mesmas coisas, ou você parar pra pensar, porra, meu marido tá ali se atracando com a babá. Chega e fala assim, não precisa nem parar. Pode ficar aí, continua. Vou pegar minhas coisas, beleza? Quero o divórcio. Vou vazar, vou pegar meu filho. Tchau, falou. Isso, não, na verdade, se ela sabia que ela iria assassinar o marido em algum momento, porque ela fica sabendo disso antes disso acontecer, né? Quando ela volta pra casa, que ela tá se sentindo mal e tudo mais, ela já sabe que ela vai matar o marido no futuro,
No futuro próximo, inclusive. Sim. O que acontece? Se ela tivesse o problema desse episódio começa, essa personagem, ela é escrita de uma maneira que ela não é inteligente, ela é muito estúpida. Me desculpe. A primeira coisa que ela faria não era nem esperar pegar o marido no flagra, era pedir o divórcio e ir embora com o filho. Né? Exatamente, né? Parece que ela tem um destino do qual ela não consegue sair de maneira nenhuma. Isso. Mas esse episódio é muito mal escrito, né? Cara. Ele é mal escrito. Ela nem tenta. E, cara, aqui que é ela chegar em casa da primeira vez e o cara tá vestido de bruxa. Aí ele começou a brigar com ela e falar assim, pô, eu cozinhei o dia todo, chegou atrás. Eu pensei que era tipo, sei lá, noite de Halloween, cara. Que ela fez uns doces da hora, ele fez uns doces da hora e ela se atrasou. Era só um noia, drogado, sei lá, um maluco, fudido. Não, eu tô falando que é drogado, não sei. Um doido ali vestido de bruxa. Eu até brinquei com o Marcos, falei, pô, se sou eu pelo susto, ele já tomava o tiro ali, cara. A história já ia mudar ali, porque, porra, né? Ridículo, né? Não tem sentido. A gente deduz que ele fazia esses terrorismos psicológicos com ela, e isso foi abalando ela também, de alguma maneira, que pode ter levado ela... Mas ela confessa que ela tem ciúme doentio, né? Ela fala isso pro ela tem casal, uma relação tóxica. Eles são o famoso casal neuras, né? Tem uma relação tóxica, né? Só que se eu sei que são duas pessoas problemáticas... Né? Que sabem que tem. Que um é um sujeito completamente que faz terrorismo psicológico com ela. Ela sabe que ela tem tendência a ciúme doentio e o cara alimenta isso também. Tem uma arma carregada na gaveta da cômoda, da sala, né? Quer dizer, e ela sabendo que ela sabe que vai matar o cara, detalhe, né? Eu sei que eu vou assassinar meu marido. O que eu faço? A primeira coisa que eu teria que fazer, era ir pra longe dele e levar o filho. Outra era ir direto na cômoda lá, pegar aquela arma e me livrar daquela arma. Mas como essa personagem, ela não é nada inteligente... É idiota. Né? Nem um pouco. E aí ela fica com esse papo pra prima, não, mas tudo bem, eu acabei fazendo o que eu achei que ia fazer, matei, mas eu sei que meu filho vai ser feliz. Como que você sabe? O cara deixou claro que ele não é feliz, que ele tem trauma. Quer dizer, ele deixou claro que ele é feliz no casamento, mas ele deixou claro também que ele tem profundo trauma com o que a mãe fez. Né? Não tem essa que ela fala, ele vai me perdoar, ela vai se matar. E outra coisa, uma foto minha. Outra coisa, qual mãe, olha só, como esse personagem é mal escrito, é terrível. Qual mãe ama o seu filho, sabe que vai acontecer um evento que vai separar você dele pra sempre, que ele vai ser criado por uma prima do teu marido que tu nem conhece direito, qual mãe vai precipitar isso propositalmente pra isso acontecer e ser separada do filho que ela ama? Para com isso, série. Para com isso, série. Bom, meu Deus, cara, que segmento ridículo, cara. Ridículo, assim, muito ruim também. Não gostei, não. Depois que quem assistir, depois conta pra gente se você gostou, porque a gente achou um lixo. Mas você quer falar alguma coisa de questão de elenco e tal? Sim. Esse é mais um episódio dirigido pelo Jeff Corey. Já falamos dele várias vezes, ele dirigiu vários segmentos de A Galeria do Terror. Ele era ator, o Jeff Corey, mas dirigiu algumas coisas, alguns episódios de série, e onde ele mais teve créditos de direção foi em Galeria do Terror. Escutem os nossos episódios anteriores que você terão mais detalhes sobre esse ator, muito importante. Ele é um ator que teve uma carreira muito longa e muito prolífica, e também alguns ensaios que ele fez de direção, né? Entre eles nesse episódio aqui, né? Bem marromeno, né? O roteiro é do Gerald Sanford. Esse cara, ele era produtor e roteirista de TV. Ele produziu séries como Barnaby Jones, Super Máquina, e foi roteirista de séries como Barnaby Jones. Ele era produtor e roteirista da série. E também FBI. Ele foi o cara que foi o roteirista do Flip Side of the Devil. Lembra desse episódio? Caramba, eu não lembro, mano. O radialista lá que... o do lado B, né? Sim, o lado B do demônio, sei. Isso, ele foi... E ele vai roteirizar um segmento do próximo episódio que a gente vai fazer também. Ele também escreveu episódios de Chips, né? Aquela série dos motoqueiros lá da Califórnia, dos policiais de moto da Califórnia, e da série também Deep Space Nine, certo?
Esse livro, roteiro é baseado num conto da Penelope Wallace, que ela era filha, ela era escritora de novelas policiais e filha do grande escritor Edgar Wallace, grande escritor de romances policiais inglês. E ela também foi uma pioneira ali na Inglaterra, por exemplo, ela era jornalista também, e ela foi presidente da Associação de Imprensa. Foi a primeira mulher a ser presidente da Associação de Imprensa, sendo que a Associação de Imprensa na Inglaterra só foi admitir mulheres na diretoria em 1972. Putz, né? Que demora. Então, pra você ver, né? E, enfim, ela também foi presidente da Associação das Escritoras da Inglaterra, né? Sim, sim. No elenco, a gente tem a Anne Bolt, ela é vivida pela atriz a Sandra Dee. A Sandra Dee, ela é uma atriz que nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, ela era um rostinho, né, assim, uma espécie de namoradinha sabe essas namoradinhas da América? Ela fazia comédias românticas, ela tá no Brotinho e Indócil do Vincent Minnelli. Brotinho Indócil. É uma comédia romântica famosa do Vincent Minnelli, né, com a Jane Broadbent e o Rex Harrison, né? Ela é a menina do Imitação da Vida, a Suzy. Lembra desse filme, Imitação da Vida? Mas qual versão de Imitação da Vida? Porque tem... A primeira. Pô, porque eu adoro esse filme. A gente ainda vai fazer um classic dele ainda. É o filme do Douglas Sirk. Ela contracena com a Lana Turner e com a Juanita Moore, né? Ela também tá num outro filme romântico, que é o famoso, que é o Quando Setembro Vier, esse filme famoso que ele é com o Rock Hudson e a Gina Lollobrigida. Né, um filme do Robert Milligan, um filme também bem conhecido, um filme romântico muito famoso. Um filme que eu assisti com ela, que eu gosto bastante, ela é o Dunwich Horror, né, que é o Altar Maldito, se eu não me engano. É uma adaptação do H.P. Lovecraft, do livro Dunwich Horror, e ela faz a Nancy, ela é uma moça que um cara chamado Wilbur Whitley se aproxima dela, eles começam a ter um romance, esse cara é um estudioso do oculto e na verdade ele quer oferecê-la de sacrifício para os deuses lá antigos. Eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca assisti. É muito legal, o Wilbur Whitley é vivido pelo Jim Stockwell, é uma adaptação bem bacana do Lovecraft. Quem ainda não assistiu, procure The Dunwich Horror. É um filme dos anos 70 bem bacana. Ela depois foi pra TV e ela vai participar de 3 segmentos do Galeria do Terror, viu? Olha. Então vamos ainda vê-la novamente por aí. E ela também vai estar num episódio da série Sexto Sentido, que é uma série que vai ter episódios delas adaptados dentro do Galeria do Terror. Nós vamos falar nisso mais pra frente. Pois viu? A gente tá pensando o que fazer com isso, é só na próxima temporada, né? O David, né? O rapaz aqui que é o Tony Bolt, que é o menino, né? E o David Blessington, que a gente contou, né? O menino chama Tony Bolt, mas quando a mãe assassinar o pai, ele for adotado pela prima do pai, ela vai trocar o nome dele para David Blessington. Né? Vocês entenderam essa dinâmica. Ele é vivido pelo Jared Martin. Esse Jared Martin é um ator que ele... quem assistiu tem a nossa idade, talvez vá lembrar que ele era o Varian. Ele era um dos protagonistas daquela série Viagem Fantástica. Que é a série que o pessoal, eles entram num portal e eles vão parar num outro mundo paralelo e eles encontram ali uma moça que é da Atlântida, tem o Rod McDowell, que ele é um cientista, e eles vão empreendendo uma viagem por esse mundo fantástico para tentar achar um jeito de voltar cada um pro seu lugar de origem. É uma série de fantasia que ela foi cancelada na primeira temporada, mas depois ela virou cult.
né? É. E ele era um dos protagonistas dessa série. Ele também fez coisas como A Conquista do Oeste, As Panteras, a série dos anos 80 que era baseada na Guerra dos Mundos, né? Enfim, só para finalizar, a prima, a Jane Blessington, ela é vivida por uma atriz chamada Ian Schutten. E essa atriz, o pessoal que gosta de terror vai lembrar, ela era a Marla Drake do filme Zoltan, o Cão Vampiro de Drácula. Caraca, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Esse filme passou na televisão. Acho que o elenco é mais interessante do que o segmento, meu Deus. Não, esse filme do Zoltan, ele é um filme que, obviamente, era um filme de baixo orçamento, com uma ideia absurdamente ridícula, que era, vamos fazer um filme sobre o cão vampiro do Drácula. Só que o filme virou cult, né? Hoje em dia é um cult movie, enfim, né? E ela é uma das protagonistas do filme, né? Essa atriz que faz a prima, né? Que vai adotar o menino. E é mais ou menos isso que eu tinha pra falar do nosso elenco. É isso, gente, é isso aí, né? Esse aí é o segmento, conte ao David, né? Agora vamos pro próximo? Bora lá então? Vamos lá pro próximo, porque desgraça não é pouca não, né? Vamos aí pras cabeças do Logoda, que tem elenco bom também. E o segmento é muito zoeira, tá? Aqui nós vamos ter, gente, o roteiro do Robert Bloch, que é um cara muito importante, tá? Pra história, pra quem gosta de Hitchcock, por exemplo, né? E tal. E a direção é do Janos Suark. E esse é um dos piores segmentos, eu acho. Tem muito segmento ruim em Night Gallery, mas esse aqui é um dos horrorosos mesmo, né? Vamos lá, porque tem todas as questões da visão do homem branco, assim, sobre outras culturas, né? Utilizando vários cacuetes. Então aqui você tem alguma selva, e fala que é em um país africano, não nomeado, em alguma parte do período colonial, onde o oficial militar britânico, o Major Crosby, que é o Patrick McNee, né? Que ele tá no episódio bom de Além da Imaginação, tá? Ele tá levando o jovem americano, Henley, diz que é um ator, inclusive, não com muita bagagem, mas deixa pra você falar. Pra ver um ancião tribal que pode saber de alguma coisa sobre o recente desaparecimento do irmão dele, que é um antropólogo, né? Primeiro eles vão ter que passar por uma senhora lá que tá lá cozinhando alguma coisa no caldeirão, né? Episódio tem o tempo todo uns tambores, né? Fica o tempo todo... Não é isso, mas assim, algo assim. Aí ele manda um dos caras lá, dos soldados, conversar e falar que quer falar com o Logoda. Aí o cara vai lá, o Logoda realmente aceita, né, falar com eles. E quando eles chegam lá, o Logoda tá lá com o maior cara de brabo, né? E tá lá assim, é o Brock Peters, tá? O Logoda. O pessoal até comenta aqui que é fazendo o que pode pra dar esse papel qualquer dignidade, né? Sim. Aí ele fala lá na língua dele, lá que ele nega ter visto o irmão do Henley, né? O cara começa a ficar até irritado, fala, eu vou resolver isso daqui, né? Porque quer pegar a arma do coldre do Major. E o Major trata esse cara com respeito. Fala assim, olha, nós vamos conversar com você, porque realmente me parece que ele veio pra cá, né? As informações que a gente tem, né? Aí vai aparecer uma personagem, né? Que é uma jovem da vila vizinha. Que a gente ficou brincando que é a cara da Alanis Morissette. É a Kiro. Ela tá ali, ela começa a tentar falar assim, é mentira! Nós sabemos sim de onde tá seu irmão. Aí o Logoda fica muito bravo. Shut up, lá na língua deles lá. Ela traduz, ela fala. Ele falou que se eu falar alguma coisa, você é amaldiçoada. Só que ela continua falando. Ela fala assim, mas eu vou falar mesmo? Eu vou falar assim mesmo. E aí fala que realmente eles sabem sim o que aconteceu com o irmão e tal. E começa aquela discussão, o Logoda fica muito puto da cara. E ela começa a pedir, por favor, me levem. A Kiro fala, me levem porque esse homem aqui, ele vai me amaldiçoar, ele vai me machucar. Aí eles resolvem levá-la, né? Levam pra... Tem um lance, inclusive, enquanto eles estão lá, isso é importante falar porque esse aqui é o tema do episódio. O Logoda, ele mostra um monte de cabeça encolhida. Um monte de cabeça, tudo pendurada num pau, assim, num bambu, né? E as cabecinhas, tudo com o cabelinho amarrado, uma cabecinha menor que a outra, mais feinha que a outra, né? E eles ficam muito assustados com aquilo, né? E tal, nossa, isso é uma cabeça de um ser humano, né? Como se esses caras realmente se importassem com qualquer coisa. Eles chegam matando geral, né? Nessas regiões.
Mas aí eles resolvem sim ajudá-la e ela pede pra ele, quando chega lá na casa deles, lá, né? Fala assim, olha, eu peço que vocês fiquem comigo durante a noite, bote um soldado na minha porta, porque eu corro muito perigo. O Logoda, ele pode aparecer como um animal grande, um tigre, ou como uma cobra pequenininha, porém venenosa e tal. E ela fala assim, eles, ok, e tal. E vai ficar um guarda lá, sentado lá numa poltrona, dormindo. Vai aparecer o cara tava dormindo, né? E aí no dia seguinte, eu vou até contar tudo, tá? Aliás, deixa eu até vir pra cena, gente, que eu me empolgo e começo a falar, a gente esquece total das cenas aqui. Deixa eu até colocar aqui pra vocês aqui as cenas. Tá aqui, ó. Tá rolando agora nesse momento, então, finalmente. Aí o cara, ele fala assim, olha, vamos voltar lá no Logoda lá, porque a gente precisa saber o que aconteceu, né, meu? O que tá acontecendo? O que é isso, né? E tal. E quando eles voltam no Logoda com ela, primeiro que eles chegam lá e o Logoda rodou. Logoda morreu. Ele entra na salinha, fala que o Logoda tá todo destruído, a cabeça tá separada do corpo. É um terror, meu Deus, não entre ali, não mostra pra gente. E basicamente mostra uma coisa, ela começa a fazer um discurso. Aquilo começa a fazer um discurso, fala assim, olha, eu não falei pra vocês, mas o Logoda, ele acha que ele é o bruxo mais poderoso daqui e tal. Porém, eu, Alanis Morissette, eu tenho um poder... eu tenho um poder muito maior que o dele, só que ele não sabia disso e tal. Aí começa a focar e fechar assim, a imagem na cara dela, né? Da atriz, né? E ela basicamente, ela começa a falar e tal, e ela fala, eu tenho um poder maior, a minha maldição é maior. Aí começa, dá um foco na cabecinha, termina com a cabecinha, que tem um sanguinho na boca, mostrando que a cabecinha, ela liberou as cabecinhas. Ela fez alguma magia ou maldição que as cabecinhas foram lá detonar o Logoda. Agora, contando, porque esse episódio é uma porcaria, né? Contando, eu pergunto pra vocês aqui, né? Pergunto primeiro pro ouvinte. Cara, que porra é essa, cara? Primeiramente, até tirando essas questões de realmente alguém escrevendo muito mal uma história, né? Né? Usando de maneira exótica, né? Coisas culturais. Que desfecho merda é esse que a mina dá a entender o tempo todo que, ai, me proteja, ai, ele vai me amaldiçoar, e ela dorme fora, só que ela dormiu fora só pra carcar a maldição no cara, que as cabeçotas foi tudo lá, atacou o Logoda e depois se amarrou de novo? Como que se amarrou? Não tem mão? Quem amarrou as cabecinhas no lugar? Foram amarradas magicamente? Pô, foi essa, Marcos? Exatamente. Olha, esse episódio ele é tão ruim que ele me deixou até triste, viu? Mas enfim... Porra... Bom, ele é dirigido pelo Jeannot Suzark, já falamos bastante desse diretor de Nascido na França, escute os episódios anteriores que você vai saber mais detalhes da carreira desse diretor. Ele é ele é baseado num conto do August Derleth, já falamos bastante do August Derleth em outras oportunidades aqui, escritor e editor, né, da Arkham House Publishers, e ele é escrito pelo Robert Bloch, que o Robert Bloch é o cara que escreveu Psicose, aquele livro no qual o Alfred Hitchcock baseou o filme Psicose, o grande, né, um dos filmes mais importantes dos anos 60. E o Robert Bloch, ele é um dos nomes mais importantes da ficção criminal, né, do americana. E é interessante a gente falar que é curioso, porque ele é baseado no conto do August Derleth, que é o cara que foi o cara primeiro a editar o HP Lovecraft, os contos do Lovecraft em formato de livro. E é uma coisa interessante, que isso tem a ver muito com a carreira do Robert Bloch, porque o Robert Bloch, quando ele era criança, ele era um ávido leitor da Weird Tales, aquela famosa revista de contos de fantasia, horror e etc. E ele leu o conto do Lovecraft que a gente já falou aqui do Pickman, do modelo de Pickman, aquele que é o pintor que usava aqueles monstros, né, como modelo para suas pinturas. O Robert Bloch ficou maluco com aquele conto, ficou louco com aquilo. E ele escreveu para o Lovecraft, falando, cara, adorei o seu conto, eu quero ser escritor, e o Lovecraft respondeu para ele, e eles começaram a trocar correspondência, e quando o Robert Bloch começou a realmente tentar escrever os contos dele,
ele mandava pro Lovecraft os contos, o Lovecraft lia, dava conselhos e com o tempo o Lovecraft começou a mostrar as histórias do Robert Bloch para editores. E aí o Robert Bloch começou a carreira dele, primeiro fazendo contos de ficção, de fantasia e terror, muito inspirados no estilo do Lovecraft, meio tentando fazer algo como horror cósmico. Depois, mais pra frente, o Robert Bloch migra pra ficção criminal, né, pros romances policiais, no qual ele vai realmente se destacar e vai ser um dos grandes nomes ali, né, do gênero. E é meio isso. Mas aqui, o que ele acaba fazendo é um negócio que é difícil, viu? Esse conto, ele tem tantos pontos preconceituosos, racistas e de uma visão extremamente enviesada da cultura africana, que chega a ser ridículo. Então é difícil. E é triste também a gente ver, por exemplo, que... vou falar rapidinho um pouco do elenco. A gente tem o Major Crosby, que você falou ali, que é o militar inglês, né? Ele é vivido pelo Patrick Macnee. O pessoal vai lembrar que o Patrick Macnee, ele era o John Steed, da série Os Vingadores. Aquela série de espionagem em que ele contracenava, entre outras, com a Diana Rigg, né? Era o John Steed e a Emma Peel, né? A dupla lá de espiões que tinha aquelas aventuras que foram de 61 a 69. Série que foi muito sucesso na época, enfim. Ele tá, como você mesma disse, no episódio de Além da Imaginação, Judgment Night, né? Ele depois participou de muitos teledramas, né? Playhouse 90 e outros. E quem assistiu aquele filme The Howling, aquele filme de lobisomem, ele é o Dr. George Wagner, lembra do filme The Howling? Ah, não lembro dele no The Howling. Eu adoro o The Howling, mas não lembro dele. Ele é o Dr. Wagner. E pra quem assistiu a série de TV Battlestar Galactica, a original, a do final dos anos 70, ele faz o Conde Iblis, né? Conde Iblis, que na verdade é um disfarce para o Mephistófeles. Tem um episódio chamado A Guerra dos Deuses, que é um episódio fáustico, onde o Mephistófeles se disfarça desse tal de Conde Iblis para tentar ali a tripulação da nave galáctica. É um dos melhores episódios de ficção científica da história da TV americana. Inclusive, a série original da Galáctica é uma série muito irregular, mas esse episódio ele é absolutamente sensacional e tem a participação do Patrick McGee. Agora, o que me deixou triste é que esse episódio tão problemático, né, que nós estamos falando, tão cheio dessa visão preconceituosa, racista e terrível, né, enviesada sobre a África, tem justamente o ator negro Brock Peters, né, fazendo lá esse feiticeiro ridículo, o Logoba. E o Brock Peters, ele é o Tom Robinson do Sol é para Todos. Uhum. O Robert Milligan lá com o Gregory Peck. E filme importantíssimo ali que trata justamente desse tema do preconceito racial, né? Baseado no livro da Harper Lee. Enfim, um filme conhecidíssimo e que tá cada dia mais... Na verdade, esse filme voltou a ser muito comentado, né? Por conta do pessoal também redescobrir esse livro da Harper Lee, né? Eu gosto muito desse ator também por conta da série Deep Space Nine. Ele faz o pai do comandante Sisko. Ele faz o Joseph Sisko. E é um papel lindíssimo que ele tem nessa série. Ele tá atuando maravilhosamente bem, o Brock Peters. Na série do animada do Batman, ele era o Lucius Fox. Ele fazia a voz do Lucius Fox. E uma outra última curiosidade sobre... Ele é um cara que ele tem uma carreira muito longa. Ele fez muitos filmes, muitas dezenas de episódios de séries de TV, tá? Mas, de uma outra vez que a gente chegou a comentar, a gente não comentou um negócio interessante. Teve um radiodrama da série Star Wars, da trilogia Star Wars. Nesse radiodrama, ele fazia a voz do Darth Vader. Né? E não era o James L. Jones que fazia, era o Brock Peters. Ele tem uma voz impressionante, esse ator, né, o Brock Peters. Então ele foi nos audiodramas lá, inspirados na trilogia de Star Wars, ele foi o Darth Vader. É isso aí. Você citou que tem o personagem ali, o Henley,
né, que é vivido pelo ator Tim Matheson, que é o rapaz mais jovem cujo irmão desapareceu aí, né? E acham que o personagem aí do Logoda pode estar envolvido no sumiço desse irmão do cara. Esse ator, o Tim Matheson, ele é a voz do Jonny Quest. Lembra daquele desenho famoso da Hanna-Barbera, Jonny Quest? Ele, no original, fazia a voz do personagem Jonny Quest. Aqui no Brasil, a gente não sabe disso porque era dublado. Né? E, pra finalizar, a Cairo, ela é vivida por uma atriz chamada Denise Nicholas. Ela é uma das noivas de Blécula. Lembra do Blécula? Sim. Aquele filme, né, de Blaxploitation, em que um príncipe africano é mordido pelo Conde Drácula e vai depois para os Estados Unidos atrás de sangue. E ela é uma das, né, ali, alvos, né? Ela é muito linda. Ela é uma atriz lindíssima. Ela participou também da versão para a TV do Vale das Bonecas. Olha, não vi a versão para a TV, só vi o filme só. Legal. Isso, mas na versão para TV ela também participa e, enfim, é esse que eu queria falar do elenco. Olha, segmento horroroso. Vou fazer a pergunta que a gente costuma fazer, né, meu? Mas aí não sei nem que tu vai responder. E aí, tem um favorito aí nesse meio aí? Olha, tudo perdido? Eu não gostei de nenhum dos três. Esse episódio do Logoda também, ele é meio cheio de furos de roteiro, como a gente já falou aqui, né? E tem essa coisa aí de estar os africanos se degladiando para resolver um problema dos brancos, né? Dá a entender que mataram o cara e arrancaram a cabeça dele, vão encolher a cabecinha lá do irmão dele lá, né? Isso, e ela resolve vingar, né? Os caras estão lá invadindo a África, estão lá fora se intrometendo lá, né? O pessoal dos americanos, o pessoal do Império Britânico, e aí essa personagem, a cara, ela resolve, na verdade, vingar a morte desse cara, matando o feiticeiro lá. E tem uma coisa que ele fala quando ele chega, né? Eles veem uma caveirita, né? Ele fala, esses africanos aqui, eles são assim, nem sempre eles enterram seus mortos. Sabe, uma visão meio preconceituosa, meio terrível. Babaca, né? A África, então, ela só tem essas tribos extremamente primitivas, né? É cheia de hábitos bárbaros e primitivos. Tem esse feiticeiro aí, que é absolutamente ridículo. Fora essas questões de problematização, o segmento é ruim. O segmento é ruim, o segmento é bobo. A parte da mata, aquelas matas de estúdio, tá ligado? Que tu vê na cara que é estúdio, que alguém jogou uma samambaia ali no canto ali. Isso, eu não gostei de nenhum dos 3 episódios, mas o pior, pra mim, talvez em vez de eu falar qual eu achei o melhor, eu vou dizer que o pior é esse aí, que é o As Cabeças do Logoda. Olha, eu concordo. A gente eu posso fazer assim, tipo, o Logoda é o pior, o da Conte ao David é o médio, e o que é pelo menos ridículo, porque aparece Brasília, é o The Different Ones. É do menino lá da máscara de borracha lá. Então, de resto, né? É assim, a gente vinha de 2 episódios incríveis, né? Que a gente gostou e tal. Esse daqui, qualquer bagulho. Quando nós falamos de... Escutem esse podcast aí do Além da Imaginação Podcast, do Eye of the Beholder, teve uma maior discussão legal e tal. Aí, como eles mencionam The Different Ones, eu fui assistir, eu achei até meio bobo na época, mas até... Agora, assim, pra falar de Nightingale, ele é bem ruinzinho mesmo. Se a gente for fazer uma resenha no final, fazer uma live dos nossos favoritos e depois dos piores, porra, vocês podem ter certeza que tem coisa que vai entrar aqui desse episódio, viu? Segmento, certeza. O público também, eu tava olhando as sinopses, os reviews, o público, né, os fãs de Nightingale também reputam esse episódio e os segmentos que estão nele quanto os mais fracos também da série, assim, então é um negócio... Não, e não é a primeira vez que isso acontece, com essa visão, sabe, problemática, até na questão de conto, né, no caso, a gente lembra que tem episódio em Além da Imaginação que é famoso, assim, é do cara episódio do leão, né, do cara que a mulher joga um voodoo fora. Qual é o nome? The Jungle, não é? The Jungle, isso. A mulher joga um voodoo fora e aí o leão aparece, sabe? Um episódio sem pé nem cabeça. Então é qualquer negócio. A gente tem vários programas que a gente desconstrói essa questão aí e traz até questionamentos muito válidos, né? Porque a gente sempre gostou de ler umas resenhas muito boas.
E o pessoal comenta mesmo, né, que quando é para falar sobre outras culturas e tal, o pessoal dá uma patinada forte ali, entendeu? Não importa quem seja, sabe? Escrever sobre a cultura do outro, sem entender o que você tá falando, fica parecendo Emília Pérez, sabe? Assim, você fica, né, ai meu Deus, vamos falar de espanhol e foda-se que tipo de espanhol é, né, que é uma língua falada em trocentos países, né? E não é a mesma coisa, né? Você não entender uma cultura e falar sobre ela é muito perigoso, né? Então, e a gente olhando esse episódio pelos olhos de hoje, ele em si ele não é bem resolvido, independente das questões de problematização de como ele mostra a cultura africana e os povos africanos. Ele em si, ele tem contradições nas motivações dos personagens já. Já é problemático aí, e na solução que é dada. Embora ela tenta ser uma solução muito esperta, ali dar um plot twist, é meio, né? Não, e pior é isso, quanto mais eu penso sobre o primeiro segmento, vai me dando mais raiva dele. Quando eu penso que o pai chegou lá pra uma mulher e falou, porra, meu filho é infeliz pra caramba, e aí, será que ele tem que morrer? Vamos fazer aqui não é legal matar é coisa de... Aqui é uma democracia... mas se precisar matar, a gente mata, né? Fazer o quê? Isso. Então, dá pra mandar ele pra outro planeta. Manda ele longe lá, se for o inferno lá do Lovecraftiano, foda-se, né? Essa é a história dos pais e mães desnaturados. No episódio tem o pai que, por conta do filho ter um rosto, né, deformado, quer ou fazer eutanásia ou mandar para outro planeta. Ou tem a mãe que sabe que vai cometer um ato que vai separar ela do filho para sempre. Ela vai e comete mesmo. Comete mesmo, foda-se, né? Tão legal, ela podia ter passado a vida com o filho dela, né? O outro lá, então, o Logoda lá, que paga mó sapo de bruxo malvado e a mina da vila vizinha lá vai lá e tem uma cara que é uma maldição nele, que as cabecitas sem mão, sem porra nenhuma, vai mordendinha já. Imagina a cena. A moça é uma espécie de agregada do cara e ela é uma bruxa muito mais poderosa do que ele fica falando pra ela, cala a boca. Não, desculpa, e não me entra, quem amarrou a cabecinha no lugar, as cabecinhas? Quem amarrou? Foi o editor. Fora que essas cabecinhas, elas não têm corpo, né? Aí, resumindo, aquela cabecinha lá com aqueles dentinhos pequenininhos, ela ia tentar te morder, tu dava um tapa, ela saia voando. O Logoda também, ele é o tamanho de uma laranja, cara. O Logoda é muito otário mesmo, né? Devia estar, né? Ai, meu Deus, gente, né? Se o Logoda a gente não vai parar nunca de falar dessa traste. Se o Logoda pegasse aqueles negócios pra espantar mosquito, ele dava umas porradas, jogava essas cabecinhas tudo longe. Vai. Assim, gente, é isso, né? A gente não pula episódio, né? A gente costuma comentar sobre todos, não importa se eles são horrorosos, se eles são ridículos e tal. Não teve gag dessa vez, mas tiveram 3 segmentos que, né, pelo amor de Deus, né, são problemáticos ou então muito mal construídos. Então, fazer o quê, né? Mas não tem problema, né? A gente é super otimista, a gente sempre acha que o próximo vai ser melhor. Com isso, a gente vem chegando aqui no final do nosso programa, né? Que a gente até se estendeu um pouco mais do que imaginaria, que a gente se estenderia com segmentos tão ruins. Deixando para vocês o recado aqui novamente, apoie o nosso podcast, nosso pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nosso Apoia-se está na descrição, é só você clicar nos links, aí você sempre abre a descrição, tá? No YouTube, no podcast, porque eu deixo todos os links, tá bom? E a nossa pasta, como eu falei no comecinho, ela é exclusiva para apoiadores, então... Depois eu vou colocar todos os episódios com legenda hard, bonitinho, e vou deixar um repositório salvo lá. Mas realmente vou tentar, vamos colocar assim, colocar mais para quem está nos ajudando a nos manter no ar, porque é muito difícil um podcast ficar que nem a gente mais de 15 anos no ar sem ter nenhum apoio, quase, né? Assim, vamos colocar assim, não ter um público meio nichado como o nosso, né? A gente fala de cinema alternativo, de séries clássicas e tal. Então a gente precisa que esse público, que o nosso nicho nos ajude, tá bom? Então, com isso, desejo para vocês uma ótima semana. A gente se encontra por aí no próximo programa. Fiquem bem, se cuidem. Um beijinho, tchau, tchau. Tchau.